a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: irmãos, a igreja estava quebrada. Vamos imaginar você quebrado. O primeiro passo é a palavra de Deus. Tudo começa com a palavra de Deus. A palavra de Deus é importantíssima para a sua vida. É na palavra de Deus que você vai encontrar força para caminhar, para prosseguir, para se sustentar e para levantar, para continuar caminhando. É muito importante. E olha, pastor, eu estou assim, meio quebrado, ou eu estou totalmente quebrado. Sabe, irmãos, o bom do homem não são apenas os seus acertos, mas sim as pessoas entenderem os seus erros e se posicionar para corrigir os seus erros. O grande homem não é aquele que nunca cai, mas é aquele que quando cai se levanta. E nós temos um Deus tão misericordioso, que Ele, diferente de outras pessoas, que segundo os seus próprios critérios nos julgam, Deus simplesmente nos ama, mostra a tua palavra e sempre dá direção e oportunidade para que nós possamos retornar, voltar a Ele, voltar ao primeiro amor, reconstruir, se posicionar naquilo que nós estamos quebrados. E tudo passa pela palavra de Deus, e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te. Sabe, irmãos, a palavra de Deus veio para Jeremias com uma ordem, com uma direção, com um ensinamento, com um caminho. É importante que eu entenda que para eu ser abençoado, para eu ter mudança de vida, eu preciso olhar para a palavra de Deus e buscar nela qual é a direção para a minha vida, o que Deus quer comigo, o que Deus espera de mim, o que Deus está vendo em mim, o que Deus quer fazer, o que Deus está falando, qual é a ordem de Deus. A primeira coisa, a palavra de Deus veio ao profeta Jeremias e a palavra disse primeiro assim: levanta-te. É o primeiro passo. Levanta-te, depois desce. Parece até estranho, né? Levanta e desce. Mas levanta-te e desce à casa do oleiro. Você vai à casa do oleiro e lá te farei ouvir a minha palavra. Deus não pegou Jeremias pelo colarinho e falou assim: Jeremias, vem cá, eu vou te colocar na casa do oleiro e você vai na marra. Deus falou: levanta e vai à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. Jeremias se levantou e foi, ou seja, obedeceu a Deus. De que adianta você ouvir a palavra de Deus e não obedecer? Irmãos, tem gente que fica assim: Deus podia falar comigo. Deus fala o tempo todo. O problema não é a falta de Deus falar. O problema não é Deus não falar. O problema é a gente querer obedecer. O problema é obedecermos. Nós queremos que Deus fale, mas as coisas que nós queremos ouvir. Por isso muitas pessoas deixam a Bíblia de lado e procuram uns profetas por aí, porque eles sabem que estes profetas vão falar apenas aquilo que ele quer ouvir e que vai massagear o teu ego e a tua alma, e ele fica todo feliz, às vezes chora: Deus falou comigo, sem nem se preocupar com a Bíblia Sagrada. Mas Deus fala, e nós estamos obedecendo? Jeremias obedeceu. Ele desceu à casa do oleiro e Deus falou: lá eu vou falar com você. O versículo 3: e desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre rodas. A casa do oleiro, fazendo a obra sobre rodas. Não sei se você viu de forma antiga o artesanato feito, né, sobre roda, amassar o barro, preparar o vaso. Talvez você vai se lembrar melhor, porque eu acredito que quase todo mundo aqui, uma vez na vida, já viu um filme chamado Ghost, o outro lado da vida. E lá tem uma mulher que trabalha com esse sistema. O vaso vai trabalhando, ele vai ter uma roda, vai girando, e com a mão ela vai formando e dando forma ao barro, ao vaso. E Deus falou para ele: desce lá na casa do oleiro, e lá eu vou falar com você. E ele desceu.
Quando ele chegou na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando, ele estava fazendo o vaso. Nessa nossa passagem, o oleiro aqui simboliza o próprio Deus, porque lá embaixo ele fala, assim como o oleiro, eu não posso fazer, porque vocês são como barro em minhas mãos, vocês são barros na mão do oleiro, então eu posso consertar. Ele fala no final, então o oleiro é Deus. Quando ele desceu à casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando. Você pode estar quebrado, você pode estar angustiado, você pode estar desanimado, mas você precisa descer à casa do oleiro. E eu quero dizer para você que o oleiro já está trabalhando. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. E ele chegou, e o oleiro estava trabalhando, no caso aqui o oleiro mesmo, e ele ficou observando o versículo de número 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. O oleiro estava fazendo, ele ficou observando, fazendo o vaso, e nesse trabalho o vaso quebrou. Então o oleiro resolveu refazer o vaso. E como que refaz? Certamente ele pegou todo aquele barro novamente, amassou, preparou tudo de novo para colocar nos moldes, para colocar na roda, para girar e fazer o vaso. Ele quebrou, não tem problema, o oleiro foi lá e refez e fez um vaso novo. E ele ficou percebendo, olhando aquilo, e a nossa passagem termina Deus dizendo, não poderei eu fazer de vós como esse oleiro, ó casa de Israel, ou seja, moldar você, ou seja, construir você, e se você está quebrado, eu não posso amassar de novo e refazer você, você só precisa estar disposto a se humilhar e descer na casa do oleiro. O problema, irmãos, muito sério na nossa vida, na vida da igreja, eu falo sempre nossa, e eu me incluo, porque nós somos a igreja, então eu falo nossa, é que nós temos às vezes umas posições erradas. Lembra da história que o moço de Eliseu estava derrubando a árvore, e de repente o machado, que agora é obsoleto, mas naquela época era uma ferramenta de ponta, era alta tecnologia, derrubar com machado era coisa, mas ele estava lá dando a machadada, e de repente o ferro, o machado, escapou do cabo e caiu na água. Ele olhou e falou assim, meu Deus, o meu machado quebrou, o machado caiu na água, o que eu vou fazer agora? Ele simplesmente parou o serviço e foi preocupado atrás do seu senhor para contar e relatar a situação. Para quê? Para que pudesse resolver, para que pudesse consertar, para que pudesse arrumar outro machado, para que pudessem procurar o ferro e colocar de volta no cabo. Essa é a posição correta. O problema nosso é que nós estamos na obra com o machado, e nós estamos aí trabalhando, e machadada, e de repente o machado de algumas pessoas, o ferro saiu, escapou e caiu na água. Ao invés da pessoa parar para poder se acertar, para poder corrigir, para poder arrumar, para poder pegar outro machado, ou ir procurar o ferro para colocar novamente no cabo, ela fica dando porretada nas árvores e só faz barulho, porque o cabo não vai fazer nenhum efeito naquilo que é o propósito do machado. Tem muita gente aí só com o cabo na mão, fazendo muito barulho, sem a ferramenta, sem se posicionar. Tem muito crente por aí fazendo muito barulho, mas sem comunhão, sem a unção de Deus, sem o poder de Deus, sem envolvimento com Deus. E a pessoa vai levando de uma certa forma que ela começa a viver de migalhas espirituais. Ela começa a comer das migalhas que caem debaixo da mesa, mas Deus não te chamou para comer das migalhas que caem da mesa, mas Ele chamou para sentar à mesa com Ele. Então nós não podemos aceitar viver abaixo daquilo que Deus nos chamou para viver.